pessoal, tudo bem? O meu nome é Patrícia Manci, eu sou da Estilo Pet e hoje eu vou ensinar para vocês esse modelinho de bolsinha que é super versátil, bem fofa. Você pode usar como nécessaire, pode usar como frasqueira e até como bolsa, só mudando as medidas. Vamos lá? Então, para fazer essa peça, nós vamos precisar de tecidos, vamos precisar de estruturado, esse bem fininho, depois eu vou explicar por que a gente vai usar ele, fibra R1, gramatura 100, vamos precisar de cursor, zíper a metro, também prefiro, depois eu explico para vocês, cortador, tesoura, alfinetes, máquina de costura, né? O material básico que nós usamos para costurar. Nós vamos usar um tecido da Círculo, esse tecido de moda náutica, que é o que nós vamos fazer as nossas peças, né? Conforme esses modelinhos que nós já temos aqui. Veja que todos os tecidos, eles fazem um composê, né? Ele é um tecido de barrado, são 5 estampas e todas elas combinam entre si. Como nós já temos uma bolsinha no marinho com as âncoras, temos uma bolsinha no vermelho, então agora nós vamos fazer uma bolsinha clara. Nós vamos fazer uma bolsinha com os barcos e com as estrelas, tá? Vamos usar essas duas estampas. Bom, como eu falei pra vocês sobre o estruturado, né? Então aqui nós temos a fibra, que ela é molinha, fofinha, e aqui nós temos o estruturado. O estruturado, ele é como se fosse uma fibra, mas bem compacto. Veja que ele tem 1 milímetro de espessura, só que ele é firminho, sem ser muito duro. Isso vai fazer com que a nossa bolsa tenha estrutura, que ela fique firme, mas não fique grossa, para que a gente possa costurar na nossa máquina doméstica. Então, nós temos aqui 2 tecidos, o de barquinho de estrela, a fibra e o estruturado, todos cortados 30 por 50. O segredinho dessa bolsa para que você faça o mesmo modelo variando o tamanho é que a diferença do retângulo seja sempre de 20 centímetros. Então, nós temos 30 por 50, ou nós teremos 40 por 60, 50 por 70, sempre dando essa diferença de 20 centímetros de um lado para o outro lado. Por exemplo, esta bolsinha nós fizemos 30 por 50, essa bolsa com alça nós fizemos 50 por 70, então sempre essa diferença. Aqui nós vamos juntar todas essas partes, uma em cima da outra. Se vocês observarem, esse tecido tá virado para mim, para cima com o direito, e o tecido que vai ficar embaixo, ele fica virado para baixo, com o avesso aqui nas costas do nosso estruturado. Porque nós vamos fazer um quilt ou uma tela C, prendendo todas essas partes. Ele tem que ficar desse jeito assim, tá? Vamos fazer um quilting então. Lembrando que a nossa peça tem que estar presa para podermos fazer o nosso quilting. Aqui eu prendi com alfinetes porque é uma peça pequena, mas se for uma peça maior é interessante prender com grampos, com alinhavo, da forma que você já está acostumado. Aqui nesse trabalho nós vamos fazer um Ezinho ou caminho do bêbado, né? Cada um chama de um jeito, porque eu acho que dá uma harmonia com o nosso trabalho aqui, que é moda marítima, movimentos de ondas, movimento do mar, vai ficar bem bacana. E aqui nós terminamos o nosso quilt, finalizado já, ficam os 2 lados prontos. Agora nós vamos refilar, tirar o que sobrou aqui de fibra e deixar todo certinho nos 30 por 50. Também fazem parte da coleção náutica da Círculo. Então eu vou usar esse poazinho, né? Ele é um fundo marinho com bolinhas vermelhas e brancas para fazer o viés que faz o acabamento aqui no zíper da nossa peça. Então eu cortei aqui 7 centímetros
centímetros por 30, que é o que tem aqui a base. Essa parte da base menor, que nós vamos chamar de base, sempre vai ser a parte do nosso zíper. Então, sempre o lado menor desse retângulo vai ser o zíper da nossa necessaire. Então, aqui nós temos 7 por 30 duas vezes, um desse lado e um desse lado. Já vamos cortar o nosso zíper também. Eu vou cortar aqui os mesmos 30 centímetros da base da nossa necessaire. Por que que eu gosto de usar o zíper a metro? Porque o zíper a metro, ele não tem aquele terminal de alumínio, aquele metalzinho aqui, que sempre vai dar uma diferença, vai dar uma falha aqui no início. Às vezes a máquina pega em cima daquele metal. Então, particularmente, eu acho que esse aqui é mais funcional. A gente corta exatamente o tamanho que a gente precisa, não há desperdício. Então, separamos 30 centímetros do zíper para usar nessa necessaire. Esse aqui vai ser o lado direito da nossa necessaire e esse vai ser o avesso. Sempre eu vou colocar o zíper no lado do avesso. Então, eu vou abrir aqui o nosso zíper, ó. Eu vou desmembrar ele, vou soltar tudo. Vou usar um lado. Esse lado que aparece o dentinho é o direito. Esse lado que não tem nada é o avesso. Então, nós vamos colocar o direito do zíper aqui no avesso da nossa necessaire. E vamos pegar um do lado do acabamento, que é o nosso viés, vamos dobrar o meio e vamos colocar junto com o nosso zíper aqui. Então, nós temos a necessaire virada no avesso, o zíper virado no direito e o nosso viés dobradinho, o lado aberto fica para cima. Nós vamos colocar todas as partes juntas. Vou colocar um alfinetinho aqui só para segurar, vou levar para a máquina e passar uma costura aqui, prendendo as 3 partes. Agora nós vamos fazer do outro lado a mesma coisa. Colocamos o zíper com o dentinho virado para cima, o nosso viés dobradinho, bem no cantinho ali, e costuramos também as 3 partes juntas. Já o viés costurado, nosso zíper do lado direito, o nosso acabamento, nós vamos virar a peça, porque nós vamos rebater esse acabamento que nós chamamos de viés desse lado. Então, nós fazemos ele mais larguinho para dar um acabamento na peça, mas nós poderíamos fazer ele mais estreito, poderíamos fazer ele mais largo, fica a critério de cada um. Eu gosto dessa espessura que eu acho que ela dá um charme na peça. Então, nós vamos prender aqui, para não ter perigo dele escapar, e vamos passar uma costurinha bem na beiradinha. Veja que a peça vai ficar acabadinha dos 2 lados, não fica costura nenhuma aparecendo. Pronto, temos os 2 acabamentos costurados. Agora, nós vamos colocar o nosso cursor. Então, o que nós fazemos? Nós acertamos aqui, ó, a nossa dobra, para que não fique um para lá, um para cá, para o nosso zíper não ficar torto. Então, nós dobramos bem certinho ali. Vamos colocar um alfinete segurando aqui, ó, para nos auxiliar na colocação do nosso cursor. Então, nós pegamos aqui onde ele está aberto, pegamos o nosso cursor. Essa parte redondinha, né? Ele tem uma parte redonda e uma parte reta. A parte redonda é a que vai entrar de frente para lá. O zíper de nylon, ele não tem lado. Você pode colocar daqui para lá ou de lá para cá, tanto faz. Nós vamos colocar um ladinho aqui. Colocamos o outro ladinho ali dentro e empurramos o zíper para ele entrar na nossa peça. Colocamos o zíper, nós vamos fechar toda a peça, tira o cursor, deixa ela toda fechada, porque se nós levarmos até a ponta aqui, vai ficar um lado aberto e um lado fechado. Na hora de fechar a bolsa, vai ficar torta. Então, você fecha tudo,
tira o cursor, volta aqui no início. Esse é um segredinho que a peça fica muito bem feita. Coloca novamente o cursor, porque aí os dois lados da sua peça vão ficar fechadinho e bem acabado. Ele vai parar aqui no meio com os dois lados fechadinhos. Você vai desvirar a sua peça. Você vai pegá-la por aqui, com cuidado para não abrir o cursor, e vai desvirar a sua peça. Vai deixar ela no lado avesso, dessa forma. Nós vamos precisar de duas pecinhas de 7 por 10 para fazer essa lingueta aqui. Essa lingueta facilita na hora de abrir a bolsa. Você vai segurar para poder abrir a bolsinha. Você vai segurar para poder fechar a bolsinha. Então, 2 vezes 7 por 10, você vai costurar assim. Você vai dobrar, vai costurar aqui e aqui. Aqui vai ficar aberto para auxiliar o desvire dessa peça. Então, vamos costurar um ladinho aqui e um ladinho aqui. Lembrando que nós temos que dobrar a peça direito com direito, senão a nossa peça vai ficar virada do avesso, né? Aqui com a nossa peça costurada, nós vamos desvirar. Vamos desvirar por esse lado fechado aqui. Parece estranho, mas não é. Não pelo lado aberto. Então, nós vamos empurrar um pouquinho dele lá para dentro, para onde já está costurado, e vamos usar essa ferramenta aqui, que ela vai nos auxiliar, chama vira-boneca, nos auxiliar a virar essa peça. Então, nós empurramos a peça lá para dentro, empurramos os cantinhos e ela já está desvirada, o que vai ser a linguetinha da nossa necessaire. As duas peças desviradas, nós vamos dobrar, porque a nossa lingueta vai ficar dupla. Agora, nós vamos achar metade da nossa necessaire assim. Você vai dobrar exatamente onde é o zíper e vai achar a metade aqui. Vamos pegar um alfinete e vamos marcar aonde é a nossa metade. Vamos fazer isso dos dois lados. Viramos, dobramos ao meio, bem onde é o zíper, e vamos colocar um alfinete aonde é a nossa metade. Vamos pegar esse alfinete e encontrar lá com o nosso zíper. Então, vejam que aonde eu coloquei o alfinete, ele está encontrando exatamente com o nosso zíper. Feito isso, eu já sei que aqui é a nossa metade, eu tiro esse alfinete e coloco aqui do ladinho, prendendo todas as partes para eu não perder o meio. Aí eu vou pegar aquela linguetinha que nós fizemos, vou dobrar ao meio e essa partezinha fechada vai para dentro da necessaire, exatamente em cima do zíper. Colocamos ali, devolvemos a necessaire naquele lugar e prendemos aquela lingueta lá dentro, bem na metade do nosso zíper. Fazemos isso do outro lado também, colocando bem no meio. Aqui, se der uma sobrinha do seu viés, não tem problema. Você vai vir aqui, depois que já achou o meio, e vai cortar, deixando bem certinho. Faça isso dos dois lados. E vamos passar uma costura aqui e do outro lado também, para prender as duas partes. Costuramos os dois lados, um pé de máquina, e aí nós vamos precisar de duas tirinhas de 8 por 30 para fazermos o viés de acabamento desses dois lados. Nós vamos dobrar no avesso assim, ó, o direito vai ficar virado para nós, e vamos colocar aqui, deixando uma sobrinha de 2 dedinhos de cada lado, que é o que vai dar o acabamento aqui na ponta. Então, nós vamos dobrar aqui, esses 2 dedinhos que sobraram, vamos costurar daqui até aqui e dobrar também o finalzinho para terminar a costura. Ele vai ficar dessa forma. Vamos fazer isso dos dois lados.
dois lados com acabamento. Nós vamos virar, puxa pra fora, vira ao contrário e vamos rebater virando aqui. E vamos passar uma costurinha aqui na beiradinha. Aí ele já vai ficar acabado. Vamos fazer isso dos dois lados. Então, lembrando, nós puxamos o que foi costurado pra fora e vamos virar aqui e rebater. Ó, o porquê da nossa dobra? Nós dobramos aqui para o cantinho ficar acabado a hora que você for passar a costura de acabamento ali. Os dois lados costurados. Então, veja que nós temos um envelopinho pronto. E agora nós vamos fazer o canto de caixa de leite, né? Que as pessoas chamam de canto mitrado, canto de caixa de leite, aquele cantinho quadrado aqui. Como que nós vamos fazer essa marcação do cantinho quadrado? Primeiro nós vamos marcar os 4 lados, onde é as nossas metades, com o alfinete, dessa forma. Marquei aqui, venho aqui na dobra, coloco o alfinete, marcando. Faço isso nos 4 lados. Marquei aqui e marquei aqui. Feito isso, então, nós vamos seguir essa medida que vai dar bem certinho. Você vai marcar aqui em cima do viés, deslocando do zíper para dentro da nécessaire, 6 centímetros, vou marcar com giz aqui. Vou subir bem na lateral do zíper 7 centímetros, contando aqui da bordinha do meu viés também. Marco com giz. E exatamente onde deu o meu 7 centímetros de altura, eu vou deslocar 4 centímetros, que vai dar bem aqui na estrela. Quase não vai aparecer, porque é branco com branco, né? Então, exatamente desse ângulo até nessa primeira marcação, eu vou fazer um risco, que esse risco vai me auxiliar para fazer esse efeito deslocado aqui. Vamos fazer isso nos 4 lados. Então, 6 para o lado, 7 de baixo para cima, para eu ter uma altura, e 4 centímetros na altura do meu 7. Marquei ali, vou ligar o 4 com aquele 6 do início. Já tenho essa marcação, essa marcação. Vamos fazer do outro lado. Feito isso, nós fizemos aquela primeira marcação da caixa de leite. Então, nós vamos abrir aqui, ó, eu puxo um para cada lado e vou fazer uma casinha. Fiz um triângulo aqui, de forma que o nosso alfinete encontre com esta costura aqui. Quando eu aperto aqui, eu sinto que o alfinete está encostando aqui. Então, eu puxei bem, fiz o nosso triângulo e eu tenho certeza que esse alfinete está encostando na nossa costura. Eu tiro ele aqui e prendo tudo, ó, segurando essa dobra para que ela não desmanche. Vou fazer isso nos 4 lados. Isso. Veja que na nossa dobra pegou bem certinho do cantinho, descendo aqui. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou esticar esse nosso risco até embaixo ali, ó. Meço aqui, onde eu já risquei. No mesmo ângulo que ele tá descendo, eu vou dar uma esticadinha nele aqui, ó, pra eu saber. Porque eu vou costurar daqui até aqui. Vou fazer isso com os 4 lados. E agora nós vamos costurar daqui até aqui os 4 lados. Então, costuramos no ângulo, conforme nós mostramos ali no início, os 4 lados costurados. E agora nós vamos desvirar a nossa peça. Abrimos aqui, ó,
e desviramos. Essas orelhinhas que ficam aqui, essas 4 orelhinhas, eu particularmente não gosto de cortar, não gosto de fazer nada. Eu deixo elas ali porque isso vai dar estrutura na bolsa, vai deixar com que a bolsa fique em pezinha, fique firme, não vai fazer diferença nenhuma, ela ali dentro não atrapalha. Porque se você cortar, o acabamento não vai ficar bom. Você vai ter que colocar um viés ali, ou você vai ter que overlocar, vai ficar a fibra aparecendo e não vai ficar bom. Aqui nós temos a nossa bolsinha quadradinha para fazer composê com a nossa coleção aqui. Então veja que peça mais simpática para presentear, para vender, com um tecido super agradável, moderno, cores lindas. Pessoal, então eu espero que vocês tenham gostado do nosso tutorial, dessa bolsinha que é super prática. Como eu falei, você pode usar como necessaire, como frasqueira e como bolsa. E espero vocês na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo. Um beijo, tchau!